Bel, professora de História, e a gente vai fazer agora no explicador virtual alguns exercícios sobre a República da Armada. Primeira, a Constituição Brasileira de 1891 estabeleceu a organização de um Estado federal. Sobre o período histórico e essa Constituição pode-se afirmar, então está perguntando sobre a Constituição e também sobre aquele período de organização do governo. A. Efetivou a República Federal presidencialista, através da divisão dos 3 poderes e da transformação das províncias em Estados-membros com autonomia relativa. B. Consolidou a República no Brasil através de um governo parlamentar fundado na doutrina positivista. C. Seguiu o modelo federal dos Estados Unidos, no qual os Estados-membros teriam total independência e só permaneceriam unidos em questões relativas ao comércio internacional e em casos de guerra. D. Criou a República e pela primeira vez garantiu o voto ao analfabeto, tendo como característica inovadora a concentração do poder no legislativo. Letra E. Fortaleceu o sistema presidencialista e o pluripartidarismo e restringiu os poderes do legislativo, enfraquecendo os poderes dos coronéis regionais. Vamos lá, vamos uma por uma. Vamos de baixo para cima? Fortaleceu o sistema presidencialismo e pluripartidarismo e restringiu poderes do legislativo. Olha só, qual é o erro que está aqui? Restringiu os poderes do legislativo. O legislativo, o nosso governo pressupõe os três formas de poder, com o mesmo poder. Poder é igual a todos, os 3, legislativo, executivo e judiciário. Então essa daqui, tá errada. Letra D. Criou a República, garantiu o voto ao analfabeto. O analfabeto, gente, não votava, tá? Então, essa daqui também está errada. C. Seguiu o modelo federal dos Estados Unidos, Estados-membros teriam total independência. Não. Os Estados-membros no Brasil não têm total independência. Então, essa daqui está errada. Consolidou a República através de um governo parlamentar. Nossa forma de governo é presidencialista. Então, essa daqui também está errada. Então, a letra A está certa. Efetivou a República Federal presidencialista, ok, através da divisão dos 3 poderes, ok, e transformação das províncias em Estados-membros com autonomia relativa. A gente vai ver que alguns momentos com autonomia maior, outros com menor, mas enfim, aqui a letra certa que a gente tem como resposta é a letra A. 2. Não posso mais suportar este congresso. É mister que ele desapareça para a felicidade do Brasil. Essa é uma fala de Deodoro da Fonseca. A afirmação anterior, que antecedeu o golpe do Marechal Deodoro, ocorreu porque o golpe do Marechal Deodoro foi o fechamento, gente? Tanto quanto Fernando Henrique Cardoso, Deodoro não conseguia aprovar a reforma administrativa e da Previdência. B. O Congresso aprovara a Lei da Responsabilidade, que reduzia as atribuições do presidente, criticado pelo autoritarismo. Ou o governo de Deodoro, marcado por atitudes democráticas e lisura administrativa, gerava oposição de grupos oligárquicos. D. Eleito pelo povo em pleito direto, Deodoro da Fonseca sofria forte oposição do legislativo. As bem-sucedidas reformas econômicas de seu governo provocaram a insatisfação de grupos atingidos em seus privilégios. Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar também, um por um, aonde que está o erro. Primeiro, tanto quando Fernando Henrique Deodoro não conseguia aprovar reforma administrativa e da Previdência.
não era isso. Você não estava tentando reformar para ver. Não, não era. Isso daqui tá errada. O governo de Teodoro, atitudes democráticas. Não, na verdade, ele também era criticado por atitudes autoritárias e lisura administrativa. Não, isso daqui também está, errado. Eleito pelo povo em pleito direto. Deodoro não foi eleito em pleito direto, tá, gente? Por isso daqui está errado. E as bem-sucedidas reformas econômicas. Não, as reformas econômicas não foram bem-sucedidas. Então, o processo que originou essa vontade do Deodoro de fechar, né, de acabar com o Congresso, não posso suportar este Congresso, foi a Lei da Responsabilidade, que tentava de alguma forma reduzir as atribuições do presidente. Presidente esse que era acusado de autoritarismo e, sendo ele autoritário, nunca admitiria que tivesse, né, as suas atribuições diminuídas. Então a gente tem aqui como resposta a letra B. Bom, aqui a gente agora vai ver, né, duas questões que são discursivas. Após a proclamação da República, uma nova bandeira nacional foi criada para substituir a antiga bandeira do Império. O lema da nova bandeira era Ordem e Progresso, né? Esse lema Ordem e Progresso, só para a gente lembrar, é um lema positivista, que estava muito presente nessa formação republicana aqui no Brasil. E aí a letra A, por que o governo republicano determinou que se substituísse a antiga bandeira? Né? A gente tem como resposta para simbolizar um novo regime. Isso é meio que óbvio, né? Se você tem um regime e põe um outro no lugar, você não quer manter os mesmos símbolos, as mesmas referências, você quer fazer uma coisa nova, você quer mudar, você quer dizer que aquilo que estava antes acabou, aquele ciclo fechou, vai iniciar um outro. E nada melhor do que isso, do que uma nova bandeira para o país. B. Explique por que, naquele momento, era importante para o governo republicano demonstrar sua preocupação com a ordem pública e seu compromisso com o progresso. Gente, por que está fazendo essa pergunta? Com a ordem pública e o compromisso com o progresso. A nossa bandeira é ordem mais progresso, né? Ordem e progresso. Então, por que era tão importante que na bandeira, né? Já sabe que a maior parte das bandeiras de todos os países do mundo não tem nada escrito, né? Você não precisa escrever alguma coisa para simbolizar aquele novo regime. A nossa não. A nossa tá lá, ordem e progresso. Por quê? Para mostrar preocupação com a ordem e progresso do país, né? Demonstrando as vantagens do nosso regime e garantir a todos que houve uma mudança. Então, assim, estamos agora num regime melhor, vai ter mudança e a gente vai conseguir todas essas transformações, todo o progresso, através da ordem. Por isso, esse lema na nossa bandeira. Glória à pátria, dizia a revista Ilustrada, um dia após a proclamação da República no Brasil, numa comemoração que representava o desejo de mudanças que trouxessem ampliação dos direitos políticos e da cidadania. No que se refere ao exercício dos direitos políticos, a primeira Constituição Republicana de 1891 tem como uma de suas características. Então, olha só, o que a questão está querendo ver? Sobre a primeira Constituição. Mas é sobre qualquer coisa da primeira Constituição? Não. Sobre os direitos políticos. Então vamos lá, vamos ver as opções uma por uma. A. O direito de cidadania às mulheres pela introdução do voto feminino. Não tem voto feminino. Exclusão das camadas populares com a instituição de sistema eleitoral direto. Bom, deixa essa daqui no cantinho porque depois a gente vê, né? Qual o erro dessa? Será que tá errada? Será que tá certa? Vamos até o final. Aumento do colégio eleitoral pela atribuição do direito de voto aos analfabetos. Analfabeto não vota. D. Possibilidade do controle dos eleitores pelos proprietários rurais.
através do voto aberto. Então, essa daqui está correta. O voto aberto faz com que os eleitores estejam, de certa forma, sua liberdade cerceada, né? Por quê? Se o voto é aberto, todo mundo vai saber quem está votando. Aqui a letra B, qual é o problema dela? Quando você fala exclusão das camadas populares, constituição de sistema eleitoral direto. O sistema eleitoral direto em si não provoca uma exclusão das camadas populares. Você entende? Quando a gente está pensando sobre direitos políticos, está falando muito mais no direito de participação e de cidadania. E você pensar num voto aberto, que acaba limitando as opções de escolha do candidato, né, pelo eleitor, você não está falando de uma participação de fato cidadã, de fato esteja interessada na mudança, na transformação daquela sociedade. Então, por isso, a gente tem como resposta certa a letra D. E por fim, 5. A crise do encilhamento ocorrida durante o primeiro governo republicano provocou um descontrole na economia nacional. Então, assim, aqui é o momento que a gente vê muito quando fala da história econômica brasileira, ainda mais nesse período. A crise do encilhamento. Letra A. Culminou com o desenvolvimento da forte política de industrialização no Brasil. Foi consequência da política econômico-financeira de emissão de papel moeda e do crédito aberto, adotada por Rui Barbosa, então ministro da Fazenda. C. Conteve a especulação, evitando a falência de banqueiros e industriais. D. Consequência da desvalorização dos preços do café no mercado internacional. E letra E. Levou o ministro Rui Barbosa, a elite agroexportadora, a elaborar o primeiro programa de valorização do café. Bom, essa daqui, de forma bem simples, bem rápida, o que aconteceu? Na crise do encilhamento, você emite muito papel moeda que estava sem valor de lastro, o que faz o quê? Isso para incentivar o crédito aberto, mas isso gera uma alta especulação, o que provoca depois uma onda de falências, e aí entra uma crise econômica muito grande. Então, espero que depois desses nossos exercícios, essa primeira parte da República tenha ficado mais claro para você. Tchau!